que dá conta de tudo. Eu vim falar com a mulher que tá cansada, cansada de se doar, cansada de não se sentir preenchida, cansada de não receber em troca aquilo que entrega. A mulher que sente que seu brilho está diminuindo, ou que seu brilho já se apagou, que se olha no espelho e se pergunta: para onde que eu fui? Se é que um dia essa mulher já se encontrou, então talvez essa mulher seja você. Eu quero que você me responda três perguntas. Você sente culpa quando você quer descansar? Quando você chega do seu trabalho e você quer deitar um pouco, você quer tomar uma taça de vinho, deitar numa rede, descansar, você se sente culpada? Seja porque você não terminou a demanda que você tinha proposto para aquela semana ou para aquele dia, ou porque tem alguém que ainda está trabalhando na sua casa e você se sente culpada por se permitir descansar, ou se sente culpada por querer sentir mais prazer na vida, ou ainda você sente a necessidade de se reconectar de alguma forma com a tal da essência. Qual que é a minha essência, né? Por onde que eu começo? Mas o que eu posso te dizer é que se você sente que você esqueceu, o seu corpo se lembra. E entendendo que isso não acontece da noite para o dia, não é? Você acorda hoje se sentindo vazia. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Essa é uma desconexão que ela vai acontecendo aos poucos, muitas vezes lá na nossa infância. Então, quando você ouvia, menina, fecha essas pernas, senta direito. Não é assim que uma menininha se comporta. Então, isso pode ter começado ainda lá atrás. E a gente vai tomando consciência sobre isso depois, né? Muito mais tarde, quando a gente começa a perceber que servir vem antes da minha necessidade de sentir, vem antes da minha necessidade de descansar, antes da minha necessidade de deleitar. O que que é o deleite? O que que é o desfrutar? Que a gente já falou lá no primeiro episódio, né? É algo que muitas vezes parece que está tão distante de mim. Por que que isso não está ao meu alcance hoje? Quem já me segue há um tempo sabe que eu sou completamente apaixonada pelo livro A Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch, e esse livro me atravessa de muitas maneiras há um tempo, tanto que eu já conduzi um clube de leitura desse livro, que é fantástico. E ele fala sobre várias fases da mulher, né? A jornada da heroína, porque temos aí muito conhecido mundialmente falando a jornada do herói. E essa jornada do herói é um modelo criado por um mitólogo, né, o Joseph Campbell. E esse modelo de jornada do herói, ele é seguido como um roteiro para filmes e tudo mais. A gente vê muito presente essa jornada do herói. Mas ela, como uma aluna dele e uma analista junguiana também, ela foi percebendo que aquilo parece que não fazia muito sentido para as mulheres. Ela foi percebendo que aquela jornada do herói, ela era muito linear e as mulheres eram muito diferentes umas das outras, né? E que a gente tinha uma jornada que era muito mais como um sobe e desce, um espiral, do que uma jornada ascendente, como a jornada do herói. Então, nesse livro, ela trata sobre essas diferenças, ela trata desde aquilo que afasta a mulher dessa compreensão de minha essência, daquilo que eu quero e por que que isso acontece, até chegar no momento de retorno, né? Retorno para o corpo, retorno para a mulher em si. A mulher que eu sou, não a mulher que eu devo ser. Esse ideal de, é a mulher que eu devo ser. Não se confunda, gente. A gente está vendo tanta coisa aí na internet falando sobre modelo de comportamento feminino, energia feminina. E tem muita coisa boa, mas tem muita coisa perigosa por aí. Que só está tentando colocar a gente em mais uma caixinha. Que na verdade é só uma pessoa que parece especialista, que parece autoridade, falando para você sentar bonitinha, comportada, fechando as suas perninhas, tá? Então, muito cuidado, olhem com muito critério para esses profissionais que falam isso, tá? Então, voltando para a jornada da heroína, eu quero trazer uma situação da Maureen Murdoch que ela fala assim.
A mulher é ensinada a se distanciar da mãe interna, da intuição, do corpo e dos ciclos. Ela precisa provar que é forte, lógica, racional. Precisa matar o feminino dentro de si para sobreviver no mundo que desvaloriza o sensível. Olha quantas vezes nós fizemos isso sem perceber. Não é? Esse trecho traduz muito sobre esse distanciamento. A gente vai se distanciando da nossa mãe interna, da nossa mãe externa, a gente começa a olhar para nossa mãe, ver os comportamentos que são reprimidos e nos distanciar, falar, opa, eu não quero passar por isso. Então a gente vai se distanciando também da nossa intuição, do nosso corpo, porque a intuição não é lógica para esse mundo de produtividade. O corpo, respeitar o seu corpo, os seus ciclos, de jeito nenhum. Você tem que entregar esse trabalho amanhã. Não importa se você está morrendo de cólica, se você está com muita dor de cabeça, né? Se você está muito cansada. Então a gente vai se afastando da nossa energia feminina, da nossa alma feminina, para a gente ser aceita, para a gente ser produtiva, para a gente ser reconhecida, valorizada. E aí a gente acaba perdendo o caminho para casa. Nesse mesmo livro, a Maureen fala também dessa questão toda da produtividade, do reconhecimento, né? A gente tem que fazer muito, 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 muito mais para alcançar um reconhecimento que os homens reconhecem com muito mais facilidade. Repara no seu entorno. Se um homem obtém o sucesso, é porque as pessoas vão dizer, ah, é porque ele trabalhou muito. Porque ele merece estar ali, ele trabalhou muito, ele merece o sucesso que ele tem. Enquanto uma mulher que faz muito sucesso, que tenha muito dinheiro ou qualquer coisa assim, o sucesso reconhecido pelo mundo, tá? Não um sucesso que você considera seu sucesso pessoal, que pode ser muito diferente de ter muito dinheiro ou status, né? Mas se essa mulher ela atinge um sucesso, vão dizer que foi sorte, vão dizer que existe alguém, algum homem, provavelmente foi quem propiciou isso para ela, né? Porque no, na consciência coletiva, as mulheres ainda não têm esse potencial que os homens têm para conquistar isso. Então, esse é mais um motivo que faz a gente trabalhar em dobro, faz a gente ter muitas jornadas extras para dar conta, ou até para ser reconhecida, para ter um mínimo de valor, né? Um mínimo de reconhecimento. Marion Woodman, uma psicóloga junguiana, ela fala o seguinte: quando o feminino é reprimido, o corpo adoece, a psique se fecha e a alma se cala. Às vezes o nosso corpo começa a avisar. Então, às vezes eu tô falando isso pra você, mulher, você tá me ouvindo? Será? Será que eu tô nesse lugar? Observa o teu corpo, porque muitas vezes isso antes de chegar na nossa psique, porque ela se fecha, o nosso corpo já tá dizendo. O nosso corpo já tá adoecendo. Então, uma mulher que está muito cansada, uma mulher que sofre constantemente com dores de cabeça, com enxaqueca, com desconfortos no período menstrual, com cólicas muito fortes. Então, o corpo já começa a mostrar o burnout, o estresse, a ansiedade, tantas coisas, a depressão, né? Porque a nossa alma vai se calando, o corpo vai adoecendo. Muitas vezes você tem uma dor de garganta e essa dor de garganta ela não é viral. Às vezes é uma dor de garganta porque você deixou de falar algo que você precisava e aquilo fica reprimido no seu corpo e o seu corpo mostra através de uma dor. Então o nosso corpo ele vai mostrando com um cansaço extremo, a libido baixa, uma tristezinha que começa ali silenciosa, uma melancolia que pode chegar à depressão, né? Então, tudo isso pode ser o nosso corpo chamando a gente para olhar para nossa alma com mais cuidado. Então, todas essas são origens das nossas dores e e aí tudo isso vai enraizando na nossa mente de uma forma que a gente pensa que o que que é o amor próprio? Paty, o amor próprio está muito distante de mim.
E tem uma frase também que eu já coloquei algumas vezes no meu Instagram e que deve ser um mantra na nossa vida. Deve ser um mantra na nossa vida. E é o que representa muito Afrodite na minha vida, né? Eu já trabalho com Afrodite há um tempo, mas esse ano realmente é que eu venho sentindo muito de perto uma conexão com a Deus, espiritualmente falando, ou até mesmo com um arquétipo, né? Representação dessa deusa na vida das mulheres. Porque a Afrodite, ela é uma deusa, olha lá no episódio 2, né? Que a gente falou que se permite, é uma deusa que se permitia sentir. Ela tinha os seus desejos, suas vontades, e ela bancava isso. Claro que com isso ela foi exposta de uma maneira negativa, que é o que acontece com a gente. Muitas vezes, quando a gente se escolhe se priorizar, a gente é apontada, né? Ah, lá fulaninha, ela tá aqui na festa. E cadê o filho dela? O filho dela muito provavelmente está em casa sendo cuidado por alguém, enquanto ela está se divertindo um pouco, né? Coisa que ninguém nunca vai perguntar para um homem. Olha esse homem aqui nesse bar, cadê o filho dele, né? Protagonismo não é egoísmo. Essa é a frase. Guardem essa frase no coração de vocês, escrevam no bloco de notas, escreva no, nas portas da sua geladeira, coloca na proteção de tela do seu celular. Protagonismo não é egoísmo, é um direito nosso. Mais do que um direito, eu diria que esse deve ser o nosso dever. Nosso dever não é dar conta de tudo, não é atender a demanda alheia. O nosso dever é ser a protagonista da nossa própria vida, assim como a Afrodite. E quando você lembra dessa frase, você vai trazendo a noção de que o prazer, ele não é pecado, que a nossa intuição não é fraca. Eu tô sentindo isso. A intuição é um presente, ela é uma dádiva, gente, não é uma fraqueza. É isso que o mundo tenta nos colocar, mas a intuição é uma dádiva. E também que o nosso feminino, ele não é demais, ele é fundamental, ele é a base da nossa sociedade, né? O patriarcado, o machismo, ele foi se constituindo e crescendo muito pelo medo, né? Pelo medo justamente do nosso potencial. Então, quando eles começaram a perceber esse poder, um dia nós vamos falar ainda sobre de quando Deus era a mulher, né? De quando a sociedade enxergavam a divindade, muito mais com uma expressão feminina. Não estou falando do gênero, tá? Estou falando da expressão. E, e o quanto isso começou a assustar os homens. E aí então eles começaram a inverter os papéis de um modo que a energia masculina se sobrepõe à feminina, porque desse modo a gente se sente como a frágil, o lado frágil. E nós não somos o lado frágil. Eu quero contar para vocês, quero compartilhar com vocês um depoimento de uma querida que participou do último ritual de Afrodite. Eu fiz o ritual de Afrodite coletivo em maio e foi muito bonito, né? Esse ritual foi muito potente. Tiveram coisas muito profundas acontecendo, mas um depoimento me tocou muito porque às vezes a gente espera que grandes coisas aconteçam, né? Eu quero falar mais de Afrodite e de Vênus com vocês, porque às vezes a gente tem a impressão de que essa deusa é a deusa da abundância, do dinheiro, do relacionamento amoroso. Então, para eu me conectar com Afrodite é para pedir essas coisas, vai muito além disso. Vai muito além disso. Então, percebam com esse depoimento que eu vou ler. Sempre tenho sonhos que me vejo nua ou seminua e sinto muita vergonha. Na madrugada de quinta-feira, sonhei com muitas mulheres, a maioria da minha família, e em um determinado momento eu me vi seminua e pela primeira vez eu não senti vergonha. O entendimento que tive é que estava diante de mim mesma, sem máscara, sem medo, sem julgamentos, e pela primeira vez reconhecesse minha força verdadeira. A presença dessas mulheres, eu tive a sensação de uma missão ligada a um legado. E essa nudez pode ser a libertação de padrões antigos, como a vergonha, o silêncio ou o peso das expectativas. Um renascimento simbólico, onde me sinto pronta para ser quem eu vim ser.
ou uma reconexão com o meu corpo e minha essência feminina, com orgulho e dignidade. E tenho a sensação de que foi porque me organizei para participar do ritual, imensamente grata por tudo. Esse depoimento me emocionou muito, foi algo que eu não pedi, foi totalmente espontâneo dessa participante. E entenda que essa nudez não é sobre o corpo, não é sobre a relação dela com o corpo, mas sobre esses padrões antigos, essa vergonha de se colocar como protagonista na vida dela. E que muitas vezes pode vir através do medo do que a minha família vai pensar de mim, né? Às vezes a gente está falando do mundo, do contexto social, e isso vem dentro de casa. O que que meu marido vai pensar de mim? O que que minha mãe, que minhas irmãs, o que a minha família vai pensar de mim? O que as pessoas do meu trabalho vão pensar de mim? Então, essa é uma libertação. E esse depoimento é de uma pessoa que está se conectando com Afrodite. É, e o autoconhecimento, gente, ele é a base, ele é o primeiro ponto, ele é o começo, mas o que vem depois é mais importante ainda. Porque isso aqui é uma virada de chave que pode mudar a vida? Pode, mas o que que você faz agora a partir disso? O auto-amor diário, a observação diária, porque o medo vai vir de novo, a insegurança vai vir de novo. Então, isso precisa ser alimentado como um devocional, como um ritual. Eu sinto que a nossa vida precisa ser esse ritual constante, Afrodite. E que isso não deve ser um peso, esse auto-amor, essa busca, esse devocional diário, ele não deve ser mais um peso, mais uma obrigação, porque a gente já tem muitas. Ele tem que ser um deleite, né? Um ritual de volta para nossa casa, que é o meu corpo, o meu templo, a minha morada, morada da minha alma. E se tudo isso tocou você, é porque você está sentindo o chamado. E se você sente esse chamado, não ignore. Esse é o chamado de Afrodite. Nós vamos ter a imersão de Afrodite nos dias 21 e 22 de junho, será um final de semana. Serão horas onde você vai se dedicar para entender Vênus no seu mapa, primeiramente, porque o começo é o autoconhecimento. Então, como é a minha forma de amar? Qual é a minha expressão? O que eu dou valor? A minha autoestima. E para cada uma de nós é diferente. Então, começa pelo autoconhecimento. Eu não devo ser como a fulana. Eu devo ser como eu vim para ser, né? Como esse depoimento fala. A mulher que eu vim ser. Então, começa pelo autoconhecimento. E depois, no segundo dia, a gente vai falar de um ritual muito real, um ritual simbólico e prático. Como é que você pode colocar isso no seu dia a dia? Quem é Afrodite no mito? O que que ela quer nos ensinar verdadeiramente, muito além de beleza, de abundância, de prazer, de relacionamentos? Tem isso? Claro que tem, mas tem muito mais por detrás disso. Qual que é a base disso, né? A base disso é essa noção de merecimento, de reconhecimento, de protagonismo. Não adianta você pedir para Afrodite um carro, porque ela pode te dar, tá? Se uma coisa eu tenho muita convicção é que a Afrodite te dá o que você pede, mas antes ela te dá o que você precisa. E para você receber, você precisa estar aberta para receber. É muito fácil falar assim, eu quero um amor. Será que você realmente está pronta para isso? Será que você realmente está aberta para isso? Ou será que você está falando da boca para fora? Você está falando que você quer um amor porque você já está com 35 anos, não está casada, não tem filho e todo mundo fica te perguntando, e aí, quando é que vai casar e quando não sei o quê? Ou é uma real necessidade sua? Você realmente está aberta para receber um relacionamento? Então, é essa construção que a gente vai fazer nessa imersão, né? E de maneira muito prática também, né? No segundo dia, eu vou ensinar vocês a montarem um ritual e um altar para Afrodite, para que seja esse lembrete diário de me colocar como protagonista na minha vida. A Clarissa Pinkola Estés, que é a minha autora favorita, porque ela é autora de Mulheres que Correm com os Lobos, que é o meu livro da vida, que nós já fizemos também, Clube do Livro, e vamos fazer de novo, em breve.
eu começo a anunciar, então fique atenta se você quer participar dessa jornada que é extremamente transformadora e profunda. E ela diz: ser nós mesmas provoca reações. Ser nós mesmas com liberdade e inteireza é o nosso verdadeiro destino. Isso é lindo. Afrodite te chama e o tempo é agora, não deixa pra depois. As coisas começam a acontecer na sua vida quando você diz sim pra você. Então, se você sente esse chamado, eu vou colocar os detalhes dessa imersão na descrição desse episódio. E se você quiser conversar também, a minha porta tá aberta. Chama, a gente conversa mais. Um beijo.